Boa noite, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, que Deus possa estar no coração de cada um, que vocês recebam este culto e o louvor em nome de Jesus. Abram suas Bíblias em Salmos 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, hoje eu gostaria de desejar feliz Páscoa a todos. A gente chega na igreja, comentei com o pastor, a igreja cheia, hoje era um dia que estava cheia, mas eu creio que aí na sua casa você sentirá a presença, o toque do Senhor, e que Ele possa estar livrando cada lar dessa pandemia que assola o mundo, que Deus possa ser com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Eu pediria aos irmãos que neste momento curvassem suas cabeças, levasse seu pensamento ao céu, que nós possamos pedir a Deus, em nome de Jesus, que Ele seja conosco. Sim, ó Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui te pedindo, Senhor, coloca teus anjos e arcanjos ao redor de cada casa dos meus irmãos, Senhor, neste momento, que eles livram eles de todo o mal, Senhor, e tudo aquilo que não vem de ti caia por terra agora, em nome de Jesus. Que cada um tenha o seu coração livre e aberto para receber essa mensagem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, seja com cada um deles, seja com nossos pastores, que estão cansados, Senhor, eu tenho certeza, mas para cuidar das tuas ovelhas. Mas o Senhor está com eles, o Senhor que deu o refrigério, a alegria, o poder de cada um ter a condição de estar, neste momento, fazendo aquilo que seja o melhor para a sua igreja, Pai, das suas ovelhas. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e nos livra, Senhor, desse mal que assola todo mundo. Em nome de Jesus, é assim a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Convido todos vocês para adorarmos a esse Deus que é digno de toda honra, glória e louvor. A letra dessa canção diz que Ele cresça e nós diminuamos. Aleluia, que isso de fato seja realidade das nossas vidas. Aleluia. De ti, diga para Ele nessa noite, mais de ti. De ti e menos de mim, menos de mim, oh, menos de mim, oh, menos de mim. Mais uma vez, declare mais de ti. De ti, mais de ti, Senhor. De ti.
que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mais uma vez declare isso aí na sua casa, que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia, como é bom poder louvar, engrandecer esse Deus que é um Deus de infinita bondade, um Deus de um amor imensurável. 1 João 4, dos versículos 9 a 12, ele diz o seguinte: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Que maravilha essa palavra, né? Hoje, em várias partes do mundo, celebram a Páscoa, celebram a ressurreição do Senhor. E essa é a nossa esperança, a esperança do cristão. Ele vive, porque Ele vive, e nós podemos crer no amanhã. Ele é a nossa esperança, aleluia. Como é bom termos um Deus que nos amou de uma forma tão imensa, e hoje nós podemos celebrar essa ressurreição que nos trouxe vida. Aleluia, glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu.
Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia, estamos ministrando mais uma canção. E a letra dessa canção, ela tem tudo a ver com a série de palavras que têm sido ministradas, que é o avivamento. E que como nós temos aprendido, como nós temos ouvido, o verdadeiro avivamento, ele não vem de homens, mas o verdadeiro avivamento, ele vem de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor tem nos ensinado muito com tudo isso que tem acontecido. E esse avivamento, ele tem iniciado dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela Tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela Tua vontade. Sopra sobre mim o Teu querer, leva-me à nuvem da unção. Quero estar contigo até chegar ao lugar da Tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em nós, aleluia. Sopra em mim, oh, 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 oh. Declare, sopra sobre mim o Teu querer. Sopra sobre mim o Teu querer, leva-me à nuvem da unção. Eu quero estar contigo até chegar ao lugar da Tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim, oh, 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 oh.
paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus estarmos juntos aqui em mais esse culto. Hoje seria a nossa Santa Ceia, né? Se todas as coisas estivessem normais no nosso país, mas vamos estar aguardando que em um momento devido nós estaremos todos juntos e teremos uma grande festa, né? Seria uma ceia bem no domingo de Páscoa, tá? Seria um tempo também diferenciado, mas talvez seja o momento de você parar e refletir, sabe? Parar e refletir sobre a importância do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus e também da ressurreição de Jesus. Muitas vezes nós podemos cair no grande erro de que a Páscoa vire um feriado para passearmos, para termos oportunidade de viajarmos, um feriado para nós comermos isso, aquilo, e esquecemos o mais importante desse feriado. Muitos pensando no ovo de chocolate e pensando nessas questões, os presentes que se trocam, né? No caso, na Páscoa, o presente que se troca é o ovo de chocolate, mas muitas vezes esquecemos que é um momento que revela e que traz à memória aquilo que mais nos dá esperança, que Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou. Então nós precisamos, quando nós não podemos estar aqui, nós temos a oportunidade de dar valor àquilo que foi feito. Fico triste, muitas vezes, o pessoal perdendo foco nesse dia tão importante, está preocupado com tantas outras coisas, e esquecemos do mais importante, que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Então, é um momento muito importante para nós refletirmos em tantas e tantas coisas. Eu não vou estar, o pastor Tiago, há poucos instantes, falou, você que tem o Instagram pode ver, né, ele esteve falando na EBD sobre a Páscoa, né, trazendo sentido. E nós continuamos aqui, são 40 dias seguidos, nós estaremos falando sobre avivamento, tá? Então você vai estar aí tendo disponibilidade de ver isso. Então eu gostaria que você, a maneira que nós estamos tendo de te pastorear, de não deixar faltar, mensagem não está faltando na tua casa, todo dia você tem uma mensagem. Então, agora é importante você entender que você congrega nessa igreja, não que você não possa ouvir tantas outras mensagens que estão sendo faladas por aí, mas não deixe de ouvir o que nós estamos trazendo para você. É um conjunto, são 40 mensagens que vão indo devagarinho, uma coisa, outra aqui, outra ali, para você poder parar e refletir. E hoje, e pensando em tudo que nós estamos vivendo, né? Eu quero falar com vocês sobre o tema precisamos de avivamento porque a nossa nação está em crise, tá? Precisamos de um avivamento porque a nossa nação ela está em crise. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, do versículo 19 ao versículo 22, não vai ser 7,14, não é tão conhecido por nós, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não é esse versículo, mas é do 19 ao 22, que diz: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com toda esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor,
o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. Queridos, nós precisamos de avivamento, porque a nossa nação ela está em crise. Uma coisa que me preocupa é como o nosso país tem caminhado, e como nós, igreja evangélica cristã, temos caminhado no meio de todo esse processo no nosso país. Parece que muitas vezes, pensando em ajudar, em querer o melhor para o nosso país, muitas vezes nós nos atrapalhamos, metemos os nossos pés pelas mãos, perdemos o foco. Parece que muitas vezes a política está mais forte na nossa boca do que a palavra de Deus. Parece que muitas vezes falarmos em quem vai ser eleito, se é crente, se não é crente, está mais forte em nossos lábios do que a palavra de Deus. Não que tenhamos que sonhar com isso, não que não possamos desejar cristãos, pessoas comprometidas com Deus nos cargos políticos, mas estamos esquecendo do arrebatamento, estamos esquecendo da volta de Jesus, estamos esquecendo das viúvas, dos órfãos, estamos esquecendo dos valores inegociáveis, dos princípios inegociáveis da palavra de Deus. E aí, parece que nós perdemos o foco de todas as coisas, perdemos o foco do verdadeiro avivamento. Acreditamos que o verdadeiro avivamento ele está no fato de um líder cristão, um evangélico, estar à frente da política, e isso não determina avivamento, queridos. Avivamento é bar fechando, avivamento é casa de prostituição fechando, avivamento tem a ver com arrependimento acima de qualquer coisa, acima de qualquer ação política. Avivamento tem a ver com mudança de vida. É fato que temos pessoas à frente da política, é lógico que ajuda na condução da sociedade, mas isso não define avivamento. Queridos, o cenário é Deus agora falando, porque Salomão é o rei do povo de Israel, e é Salomão que agora o templo acaba de ser construído, e é com ele que vai se ouvir várias coisas da parte de Deus. Salomão é essa pessoa que através dele o sonho que parte de Davi é concretizado. Mas vamos lembrar que em nenhum momento Deus pediu um templo para Davi. Isso era um ato de gratidão de Davi, de reconhecimento de Davi. E Deus permitiu isso. E agora o cenário que nós estamos vivendo é o cenário da inauguração do templo. Deus está falando com Salomão e com todo o povo. E Deus agora traz um alerta para esse líder político. Esse líder político que está à frente, que faz o templo vir a existir. E ele traz algumas palavras muito importantes. Deus está alertando contra alguns perigos que poderão trazer desgraça à nação. Deus está avisando para Salomão: olha, Salomão, vocês ergueram um templo agora, o templo está pronto, mas existem perigos e vocês precisam estar observando os perigos. Não é porque você está na minha presença que o mal não pode vir ao povo. Não é porque um templo foi levantado para mim, em minha homenagem, para minha pessoa, um templo onde o povo viesse a me adorar, que os problemas, o povo está livre dos problemas. Isso não significa nada. E Deus começa a trazer alguns alertas, alguns perigos. Deus começa a avisar no versículo 19: olha, vocês levantaram o templo, se vocês clamar, coisas boas vão acontecer. Mas ele continua avisando o seguinte: o fato de levantar o templo e o fato de ter um rei que busca a minha presença,
não significa que vocês estão livres de situações difíceis. E Deus então no versículo 19 ele diz: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fortes servirdes a outros deuses e os adorardes, então ele começa, Deus, a trazer várias coisas que vai acontecer no meio desse povo. Vos arrancarei da minha terra que vos dei, e desta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença. Deus fala isso, não adianta, não é porque vocês se levantaram essa casa, mas se vocês se desviarem da minha presença, essa casa será arrancada de vocês, e lá na frente essa casa, ela é arrancada com Nabucodonosor. O templo vai vir abaixo, lá na frente, o povo vai se deparar com essa desgraça. E aí, olhando esse versículo 19, eu queria que você pensasse, o povo que faz parte de uma grande nação. Eu queria que você pensasse como um povo que faz parte de uma nação muito importante, a nação do nosso país. E lembrarmos que nós temos que tomar cuidado com determinadas coisas e pensarmos em como nós estamos caminhando enquanto cristãos no meio de tudo isso, queridos. E a primeira coisa que o versículo 19 vai nos dizer sobre o fato de precisarmos de avivamento, porque a nação está em crise, e a nação ela está em crise, e por isso precisamos de avivamento, por causa do perigo de se afastar de Deus. Precisamos de avivamento por causa do perigo de nos afastarmos de Deus. O versículo 19 ele diz o seguinte: porém, se vós vos desviardes, queridos, provamos o primeiro amor, mas em algum momento nos afastamos do primeiro amor, em algum momento nós saímos do primeiro amor. E hoje, parece que nós precisamos, como igreja, como nação, voltarmos ao primeiro amor. Precisamos nos devolver ao início de tudo. Existe uma lista de situações que indicam esse afastamento do primeiro amor. Muitos da nação têm saído do primeiro amor por falta de convicção do pecado. Outros têm saído do primeiro amor por falta de quebrantamento. Outros têm saído do primeiro amor por falta de arrependimento. Outros têm saído do primeiro amor por falta de confissão e restituição. Outros têm saído do primeiro amor por negligência à oração. Quantos de nós não temos mais orado? Outros têm saído do primeiro amor por falta de apetite espiritual. Nós não estamos mais buscando a Deus como deveríamos buscar. Outros têm saído do primeiro amor por falta de fruto, têm saído do primeiro amor por indiferença. Outros por apatia. Muitos por displicência. Outros por comodismo. E outros por mais desejo de prazeres do que da casa de Deus. O fato é que nós temos saído da presença do Senhor, nós temos nos perdido, nós temos perdido totalmente o foco. Parece que qualquer outra coisa é mais importante que a casa de Deus. Escolhemos outras coisas do que a casa de Deus. E hoje a realidade é essa, queridos, estamos no feriado aí. Feriado que muitas vezes nós não viríamos para a casa de Deus, viajaríamos, voltaríamos, chegaríamos cansados da nossa viagem e não viríamos para a casa de Deus. O que está acontecendo com a gente? Aonde que a gente está parando? O que está acontecendo com o nosso foco? Nós estamos nos perdendo, estamos nos afastando de Deus. E como nação nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos voltar aos valores, aos marcos antigos.
Dizemos muitas vezes que o nosso governo é laico, o que significa que não temos nenhuma religião, que não queremos Deus interferindo em nossas ações. Queridos, como igreja, nós queremos Deus sim, devemos querer Deus sim, interferindo em nossas nações. Queremos sim que o nosso país seja cristão. Só que para isso, nós precisamos ser testemunhos de cristianismo. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos testemunhar de Jesus. Nosso país, a nossa nação, não será uma nação verdadeiramente cristã. Eu não estou falando de uma nação nominalmente cristã, mas verdadeiramente cristã não será se nós não dermos testemunhos de cristianismo. Segunda coisa que nós precisamos entender sobre por que precisamos de avivamento, nesse momento que a nação está em crise, por causa do perigo de abandonar a palavra de Deus. O Senhor fala com Salomão, depois primeiro ele diz, porém, se vós vos desviardes, sair da presença do Senhor, e segundo ele diz, e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, ou seja, ele fala para o povo, se vocês se desviarem e deixarem a minha palavra, muita gente tem abandonado a palavra de Deus. Abandonar a palavra de Deus significa não prestar mais atenção na palavra de Deus. Significa não querer ouvi-la. Nós estamos prestando atenção em tanta coisa menos na palavra de Deus. Nós temos informações para tudo sobre o Covid-19. Não que você não tenha não deva ter informação, mas você está tendo informação da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima das informações do que está acontecendo na sociedade em relação ao Covid. Nós passamos horas e horas tendo relatórios, ouvindo pessoas, ouvindo isso, aquilo, quanto morreu, quanto está vivendo. Nós sabemos de tudo isso, mas nós estamos conseguindo saber mais da palavra de Deus do que isso, queridos. Sabe? Nós muitas vezes não estamos prestando atenção na palavra de Deus e Deus está tentando falar com a gente. Deus está falando com a gente não está prestando atenção na palavra dele. E não prestar atenção na palavra de Deus, para muitos é não crer mais. Muita gente já não está crendo na palavra de Deus. Outros é não obedecer mais. Muita gente não está obedecendo a palavra de Deus, até crê, mas não obedece mais. Outros estão agindo por conta própria. Sabe, queridos? Nós estamos nos perdendo. A realidade é que quando alguém mente, ela está abandonando a palavra de Deus. Quando alguém suborna, engana, briga, guarda raiva, sabe? E tantas outras coisas, ela também está abandonando a palavra de Deus. Nossas atitudes são atitudes de pessoas que estão abandonando a palavra de Deus, ou estamos firmes na palavra de Deus? Dá tristeza de ver tantas e tantas coisas que estão sendo colocadas por aí. Dá tristeza. Sabe? Nós estamos abandonando a palavra de Deus. Nós conhecemos muito mais a letra de uma música mundana do que conhecemos a palavra de Deus. Nós temos prazer em decorar uma música mundana que fala de tantas coisas erradas do que decorar a palavra de Deus. Sabe qual é o problema? O problema é a hora que a bomba estoura, você não tem a palavra de Deus para te dar segurança, porque você aprendeu a decorar coisas que não edificam a sua vida. Você aprendeu a viver de subterfúgios, sabe? Você gosta dos subterfúgios.
Eles são mais prazerosos para você. Você gosta daquilo que te faz esquecer dos problemas rapidamente. Deus não faz a gente esquecer dos problemas, como músicas do mundo, ou qualquer outra coisa que vem, que é errado. Deus não faz a gente esquecer dos problemas, mas a palavra de Deus nos ensina a como se portar no meio deles. Como que nós estamos agindo? Estamos abandonando a palavra de Deus? Nós estamos perdendo propriedade nisso? Interessante que antigamente, nos tribunais, o depoente colocava a mão sobre a Bíblia e a primeira coisa que ele afirmava era essa: juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Hoje, os defensores orientam o réu a negar tudo e a ficarem calados. Ninguém mais quer dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. A Bíblia está virando um livro de enfeite. A Bíblia está virando um livro místico, onde a gente abre no Salmo 23 ou 91 para trazer sorte para nós. A Bíblia não está sendo lida. E por não ler a Bíblia, estamos nos perdendo totalmente. A nossa nação está em crise, porque o nosso povo, e esse povo tem a ver comigo e com você que está me ouvindo, está abandonando a palavra de Deus. Um versículo bíblico virou jargão político: conhecereis a verdade nos libertará. Sabe? Virou mais jargão político do que virou palavra de Deus. Estamos perdidos. Precisamos nos achar como nação, como povo e como igreja. E em terceiro lugar, a nossa nação está em crise e por isso precisa de avivamento, por causa da idolatria. Nossa nação precisa de avivamento porque ela abandonou a palavra. Nossa nação precisa de avivamento porque tem se afastado de Deus. Mas nossa nação precisa de avivamento por causa da idolatria. Olha o que diz aí no final do versículo 19: e que vos prescrevi, e fortes, e servirdes a outros deuses, e os adorardes. Queridos, a realidade é que muitas vezes nós somos idólatras. Se bobear, na maioria das vezes nós somos idólatras. Porque idolatria é tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar a não ser Deus. Tudo aquilo que tomar o lugar de Deus vira idolatria. E nós precisamos entender que Deus, Ele exige o primeiro lugar. Queridos, nós colocamos bens materiais na frente de Deus. Colocamos casa na frente de Deus. Profissão na frente de Deus. Colocamos a família na frente de Deus. Namorada na frente de Deus, dinheiro na frente de Deus. Colocamos muitas e muitas coisas na frente de Deus, queridos. E é por isso que nós precisamos de um avivamento, porque Deus precisa voltar na nossa vida no lugar que é dele, o lugar que pertence a Deus. Quando nós devolvemos o lugar que é de Deus para Deus, aí sim nós caminhamos para o avivamento. Nós somos, ao mesmo tempo que falamos que somos uma nação laica, mas nós também, por outro lado, nós temos dentro da nação a idolatria a uma santa, a idolatria a uma imagem, e coloque-se na frente de Deus. Deus, em nenhum momento, Ele divide o lugar dele com outro. E se você não colocar Deus no lugar que pertence a Ele, e o lugar que pertence a Ele é o centro da tua vida, se Deus não for o centro da tua vida, meu irmão, não adianta você falar de avivamento, porque tudo que você está vivendo é barulho, é animamento, não é avivamento. Avivamento é Deus no centro da tua vida. E a nossa nação precisa disso.
Só que você não espere acontecer da nação para cá. Não espere o país ter um político assim ou assado para isso acontecer. Porque aí você está tirando a responsabilidade das suas costas. E você tem responsabilidade sim em buscar a palavra de Deus. Você tem a responsabilidade sim em não agir em idolatria. Você tem a responsabilidade sim de procurar andar na presença de Deus. Você não necessita de um líder da nação que seja cristão para você fazer essas coisas. Isso é um ato seu, sabe? Não joga a responsabilidade nos outros. Deus que atinge a sua vida. Quando nós começamos essa série semana passada, nós começamos com Abacuque. Foi assim que nós iniciamos. Israel estava nas mãos dos caldeus, do povo da Babilônia, e foi nas mãos do outro que Deus fez um avivamento no meio daquele povo. Aquele povo não estava liberto das mãos de um rei ímpio, mas foi ali que o povo passou por um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Nós estamos esperando um avivamento de homens, coisas fruto das nossas mãos. E o avivamento não é de homens, ele é de Deus. Sim, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Mas Deus vai ser Senhor dessa nação a partir do momento que Ele começar a ser Senhor da sua vida. Enquanto você estiver dividido o lugar de Deus com outras coisas, Ele nunca será Senhor da nação, porque Ele não é da sua vida. Começa pela tua vida, sabe? Por isso que muitos de nós estão desesperados nesse momento, literalmente desesperados, porque muitas vezes Deus não está sendo mais prioridade na nossa vida. Mas o que eu quero te dizer é que, como eu disse domingo passado, o cenário ele é propício para um grande avivamento. E Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer realizar isso. É hora de nós nos voltarmos para Deus. É hora de nós nos voltarmos para a palavra de Deus. É hora de nós trazermos Deus para o centro da nossa vida, que é onde Ele pertence. Não de palavras, mas de atitudes. Aqui estou.
anjos cantam, sinto o teu mover, vejo a tua luz, ouço o doce som, os anjos cantam. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o queremos mais de ti. Manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido com o teu povo vem se revelar a nós, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, manifesta o teu poder na nossa casa. Pai querido, manifesta o teu poder no meio do nosso seio familiar. Manifesta o teu poder na nossa vida. Deus, nós queremos viver o verdadeiro avivamento, Pai. Nós queremos viver isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Faz isso na nossa vida, Deus. Muda a nossa história, Pai. Muda a nossa casa. Muda o nosso jeito de viver. E nos leva para esse avivamento, Senhor. Nós queremos isso, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando esse culto. E lembrando que amanhã tem as programações normais, todo dia, de segunda a segunda ou de domingo a domingo à noite, nós temos uma palavra sobre avivamento. Amanhã à noite nós temos mais uma palavra. Pastor Tiago, se não me falha a memória, estará dando um devocional de 15 minutos, trazendo uma palavra. Terça-feira nós temos o culto de ensino também, às 8 horas, se não me falha a memória, às 8 horas da noite também, com a pastora Jaqueline, trazendo uma palavra sobre avivamento. Quarta, no Papo Pastoral, nós estaremos falando de avivamento, mais uma área do avivamento nós estaremos discutindo. Quinta, devocional. Sexta, devocional. Sábado também, devocional. Todos os dias, avivamento. Domingo, o nosso culto aqui, tendo a escola dominical e a noite culto. Na parte da manhã, nós vamos ter trabalho com crianças. Se não me falha a memória, acho que é sexta ou sábado, os adolescentes, os jovens e outras programações que você vai estar sabendo durante a semana. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que o amor de Deus, o nosso amado eterno Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Viu? Durante a semana, se você não pode trazer, você vai estar agora, você pode trazer de segunda a sexta ainda o seu quilo do amor, que estará sendo recebido aqui. Você que não trouxe o dízimo também pode estar trazendo na secretaria ou fazendo transferência. Se você quiser passar pelo seu cartão de crédito ou débito, nós estamos preparados para tudo isso, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.